Bem, amigos do programa Coluna de Luz, aqui estamos novamente neste segundo bloco deste programa para uma entrevista. E desta feita entrevistaremos a professora Dalva Silva Souza, que veio lá de Vitória, no Espírito Santo, para nos brindar com uma palestra na 35ª Semana Espírita de Montes Claros. Dalva nasceu numa família espírita e, honrando a tradição da família, continuou espírita e participante do movimento espírita no Brasil. Inicialmente em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, e posteriormente transferiu-se para Vitória, do Espírito Santo, onde chegou a ser presidente da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, por 2 mandatos. Então, Dalva é uma pessoa que está sempre conosco e sempre amando a nossa maravilhosa doutrina. Dalva, é um prazer recebê-la e, com toda sinceridade, já agradecemos a sua participação, porque este programa irá ao ar depois mesmo da Semana Espírita. Mas não tem importância. Todos nós ficaremos felizes com sua participação. Dalva, hoje você vai fazer uma palestra sobre sexualidade e modernidade. Fala-nos um pouco a respeito. Então, uma alegria muito grande participar desta semana, 35ª Semana aqui de Montes Claros. Eu trago o abraço da família espírita capixaba a todos os espíritas mineiros aqui dessa cidade. E nós vamos falar um pouco da sexualidade, que são fenômenos ligados à vida sexual e tem a ver com a nossa experiência de família, de parceria, tem a ver com dificuldades que hoje estão presentes no nosso contexto social, dadas as grandes transformações vividas pelo mundo durante o período que se chama modernidade, que isso tem a ver com a industrialização, com as ideias iluministas que mudaram a face da nossa cultura e alteraram o modo de viver. E também isso implica falar das transformações ocorridas no século XX, e nós vemos aí diversas questões agitando as pessoas nesse tempo, a diversidade de identidades sexuais, as questões da pluralidade de modos de relacionamento, e muitas vezes a gente fica em dúvida em relação a como se comportar. A doutrina tem o que dizer para todos nós. Inclusive hoje nós temos assim uma liberdade sexual muito evidente. Inclusive há muita polêmica com relação ao gênero de homem e mulher. Se você falará um pouco disso? Sim, sem dúvida. Para falar de espiritismo e modernidade, a gente vai ter que abordar de alguma forma essas questões da identidade sexual. Agora, não dá para aprofundar. Nós temos hoje uma palestra, um tempo de uma palestra insuficiente para explorar alguns aspectos mais detalhados. Mas a doutrina vai nos informar, em linhas gerais, os seus princípios, seus fundamentos, e a partir deles a gente tem como entender a aplicação disso na nossa vida. Exatamente. Joana de Ângeles, no seu livro Dias Gloriosos, ela tem um capítulo exatamente abordando essa sexualidade no mundo atual. E é muito interessante e também questionador a respeito do assunto. Você também é autora de livros espíritas. Nós temos aqui o livro Caminhos do Amor, que é de autoria da nossa palestrante, e temos também o livro Passe, Magnetismo Curador, também da mesma autoria de Dalva.
Fala-nos um pouco aí, primeiro do Caminhos do Amor. O que é que você quis abordar nesse assunto? Os Caminhos do Amor propõem uma viagem do berço à constituição da família. A ideia é de analisar o quanto nossa cultura ela não favorece o aprendizado essencial da vida, que é o amor. Jesus veio para ensinar a amar. Então esse é o aprendizado essencial. Mas a nossa cultura ela é adversa ao amor. E a doutrina espírita ela nos explica a respeito da necessidade de superação do egoísmo. Mas isso se dará quando nós soubermos transformar as nossas instituições. As nossas instituições, como elas estão fundadas e instituídas, elas incentivam o egoísmo ao invés de corrigir. Então, a gente analisa as questões do relacionamento da mulher com o seu filho, a mulher nos tempos modernos, depois da emancipação feminina, as questões ligadas à escolha do parceiro da parceira, nessa viagem, né, que a pessoa faz ao longo de uma vida, que é uma experiência importante no crescimento dessa capacidade de amar. Então, o livro propõe essa viagem, começa no berço e termina quando a pessoa escolhe o parceiro ou parceira para viver essa experiência. E nesse meio você vai encontrar um capítulo que fala sobre a mulher, um que fala sobre a maternidade, um que fala sobre a infância como tempo de semear, a adolescência como tempo de transformações e a juventude como tempo de fazer escolhas. E aí acontece a escolha do parceiro da parceira. Só faltou o tempo da colheita, que geralmente é no entardecer da vida. Mas aí teria que ser isso que eu ia falar. Aí teria que ser outro livro. Era bom que você pensasse nesse assunto. Fizesse uma continuação deste seu primeiro livro. O segundo livro é O Passe, Magnetismo Curador. Aqui você aborda a parte teórica e prática, como é que é? Esse é um manual bem prático. Na verdade, ele é escrito em coautoria com o professor Lamartine Palhano Júnior, que era um pesquisador que viveu no Espírito Santo. Na década de 90, nós tivemos um trabalho conjunto em relação à teoria e à prática. E a ideia foi de escrever algo simples, que pudesse orientar a pessoa no trabalho do passe especificamente, sem muito aprofundamento da teoria e da pesquisa. Algo mais objetivo. Tá? Infelizmente, o nosso tempo é curto demais. Nós novamente agradecemos a sua participação e você tem um minutinho para despedir dos nossos telespectadores. Então, é uma alegria grande participar. Nós temos essa participação nessa semana, primeira vez nessa região. E já de imediato gostamos muito de tudo que estamos vendo. É sempre estimulante perceber em todo ponto do Brasil que o movimento espírita ele cresce e as pessoas têm esse interesse em aprofundar o conhecimento. E eu digo a você, meu amigo, minha amiga, que estão aí nos ouvindo, que vale a pena buscar na doutrina espírita o subsídio para enfrentar o tempo de transição que aí está. E Jesus nos aguarda lá na frente para que nós possamos colher os louros desse esforço que é trabalhar, praticar e divulgar essa doutrina. Novamente, muito obrigado, principalmente pela sua simpatia também. Meus queridos amigos, desta forma encerramos esse segundo bloco do programa Colunas de Luz. Vamos passar para o terceiro bloco, onde responderemos perguntas dos nossos telespectadores. Chamamos os nossos comerciais.